Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva, para a glória de Deus. Hoje, quinta-feira, dia 15/7/2021. Estamos começando mais um programa Palavra Viva, para a glória de Deus. Estamos aí caminhando para o final de semana já e é muito bom estar com vocês. Mas vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já. Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, muito bem. E você pode mandar a sua mensagem, você que me ouve por meio da Rádio Paz do Vale, de qualquer lugar do Vale do Paraíba, bem como também pelo aplicativo da rádio, de qualquer lugar do Brasil. Eu sei que tem pessoas aí de Mauá que sempre me ouvem, minha avó, minha tia, sempre me ouvem, são lá de Mauá, do ABC Paulista, e pessoas do Vale do Paraíba inteiro aí que nos ouvem por meio da internet também. Ontem eu recebi a mensagem do nosso irmão Ismael, ele é de Guaratinguetá, pedindo oração. Nós estamos orando pela vida dele e agradeço aqui pela sua participação. E você pode mandar a sua participação, pode mandar o seu pedido de oração. Nós temos orado, intercedido pela sua vida, por todos os ouvintes do nosso programa por da Rádio Paz do Vale, bem como também por aqueles que nos acompanham pelo meu canal no YouTube, Miqueias Alves. Então mande a sua mensagem no WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Nós vamos receber a sua mensagem, colocar o seu nome no nosso caderno de oração e com certeza eu creio que Deus há de fazer grandes coisas por nós. Nós vamos ouvir os nossos patrocinadores e nós já voltamos já. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E, atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana.
Agradecemos aqui também a Giliar e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, então, vamos agora partir para a exposição da Palavra de Deus. Hoje eu quero meditar com vocês numa mensagem que tem por título Uma Vida de Sucesso. Uma Vida de Sucesso, com base aí na experiência de vida do apóstolo Paulo. E essa mensagem está embasada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, a partir do verso 14 ao 33. Nós não vamos fazer a leitura desse texto previamente, vamos fazer a leitura do texto conforme nós formos avançando na exposição desse texto. Então, eu quero começar aqui pensar sobre esse assunto juntamente com vocês, com base numa frase ou numa citação de Stephen Covey. Stephen Covey, ele diz que ele fala daqueles que subiram a escada do sucesso e descobriram que a escada estava escorada na parede errada. Mas de fato as pessoas que têm metas e objetivos, diz ele, escoraram a escada em parede nenhuma. Vou repetir para vocês. Stephen Covey fala daqueles que subiram a escada do sucesso e descobriram que a escada estava escorada na parede errada. Mas de fato, as pessoas que têm metas e objetivos, mas não tem propósito, escoraram a escada em parede nenhuma. Essa citação, para nós começarmos a pensar nisso, ela é muito relevante. Porque quando você vai buscar livros para tratarem do tema do sucesso, sempre a base de pensamento, sempre a referência de pensamento a respeito do sucesso está ancorada ou está escorada numa visão da autoajuda. Você já pode ter percebido, e no Brasil, parte de todo o conteúdo literário consumido pelos leitores brasileiros são livros de autoajuda. E sempre partindo de uma perspectiva a respeito do sucesso pela lente de interpretação do capitalismo. E numa perspectiva de mundo capitalista, sucesso é acúmulo de bens. Sucesso é você estar o quê? Acumulando riqueza. Quanto mais títulos, mais sucesso. Quanto mais dinheiro, mais sucesso. Quanto mais bens, mais sucesso. Essa é a perspectiva de um mundo capitalista. A grande verdade é que sucesso, à luz da palavra de Deus, é um pouco o avesso disso. Por exemplo, o sucesso, o reino de Deus, o reino dos céus na terra, o reino de Jesus implantado na terra é o reino de ponta cabeça. Que o primeiro é o último e o último é o primeiro. Que o menor é o maior e o maior é o menor. O reino de Deus, ele é o quê? O avesso. Lá em Lucas capítulo 7, se eu não me engano, ou Lucas capítulo 14, verso 7 a 14, se eu não estou enganado, Jesus conta a parábola dos convidados e dos primeiros assentos.
E aí Jesus disse, se você é convidado para uma festa, procure sentar no lugar mais o quê? Mais humilde, mais simples, porque naquela cultura, num contexto de mundo judaico, a mesa era em U, e as pessoas, pela perspectiva daquele mundo mais importante, sentavam-se mais próximas do anfitrião da festa, do dono da festa. E acontecia que se alguém que não fosse tão importante se sentasse mais próximo do anfitrião e chegasse alguém mais importante do que ela depois, ela seria o quê? Convidada a se retirar daquele lugar e sentar em outro lugar. Sentar na onde ela deveria estar. E aí seria o quê? Uma humilhação em público. E é nesse texto que Jesus ainda vai dizer que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão o quê? Humilhados. E aí Jesus está dando um princípio. Você quer ser bem recebido, bem quisto? Então humilhe-se. Seja o último. Seja aquele... humilhe-se a si mesmo. E aí você vai ser honrado. Porque a questão não é o seguinte, o ensinamento bíblico não é assim, aquele que está sendo humilhado será exaltado. Não, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. A exaltação é por essa perspectiva, é nós tendo uma boa medida de nós mesmos. E aí a exaltação vem, humilhai-vos o quê? Pois debaixo da potente mão do Senhor, para que em seu tempo Ele vos exalta. Então, quando nós pensamos em sucesso pela perspectiva do Evangelho de Jesus Cristo, pela perspectiva cristã, nós percebemos que sucesso é muito mais amplo, o tema é muito mais amplo do que simplesmente por uma perspectiva capitalista ou mesmo da autoajuda. Porque nós vivemos hoje esse fenômeno, por exemplo, da teologia da prosperidade, esse fenômeno da teologia agora mais recente do coach, que está contrária ao Evangelho de Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala de prosperidade, sim, mas dentro de uma referência bíblica o quê? Concreta. Dentro de uma referência bíblica bem sólida. Porque prosperidade na Bíblia não é só bênçãos financeiras. Tem a ver com a saúde, com o relacionamento com o próximo, com Deus. Envolve todas as áreas da vida humana. Não é só no aspecto financeiro. E essa teologia da prosperidade ensinada, pregada em muitas igrejas, em muitos púlpitos, vai de encontro ao Evangelho de Jesus Cristo. Afinal de contas, Jesus não morreu na cruz para nos curar, para nos dar casa nova, carro novo, para dar roupa bonita de marca, ou qualquer coisa assim, viagem para o exterior, para você ostentar as redes sociais, qualquer uma dessas coisas. Pelo contrário, ele morreu por nós, para quê? Para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus. Para que o meu e o seu pecado pudesse o que ser, de uma vez por toda, o que? Expiado. Para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai, fazer aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Esse é o verdadeiro sucesso na perspectiva cristã. Ter comunhão com Deus, ter comunhão com o Pai. Mas, observando, partindo disso, isso é só para introduzir nosso assunto, para mim não falar aqui, para você não entender que eu estou falando de sucesso dentro de uma visão assim ou assado, não, para você entender de que fundamento eu estou partindo o nosso assunto. O apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Romanos, né? O destinatário era a igreja que se congregava lá na cidade de Roma, a capital do Império Romano. Ele que escreveu essa carta da Cencreia. A Cencreia era uma cidade próxima de Corinto, isso aí entre os anos 55 a 58 depois de Cristo. Ao fim da sua terceira viagem missionária, ele havia saído de Éfeso, ido para a Acaia, né, para a região da Acaia, onde ficava Corinto, por exemplo, Cencreia.
se hospedou na casa de Febe, que também foi a portadora dessa carta, quem levou essa carta aos crentes de Roma. E depois ele iria para Jerusalém para entregar as ofertas que haviam sido recolhidas das igrejas para os crentes pobres da Judéia e uma série de outros fatores. E qual que era o propósito central? Qual era a razão central dele escrever a carta aos Romanos? Que é a sua carta mais importante. É a carta que ele parou e escreveu, levou aí pelo menos aí uns 3 meses escrevendo essa carta. Ele escreveu essa carta primeiro com o objetivo central, que é o texto-chave dessa carta, Romanos capítulo 1, verso de número 16 e 17, em que ele vai tratar do tema do que? Da justificação pela fé. E ele trata desse assunto e vai desenvolvendo o assunto até chegar à parte prática da carta, a partir do capítulo 12. E no capítulo 15 ele vai fazendo algumas considerações finais e vai nos mostrando quais são os seus propósitos ao escrever essa carta. E um dos propósitos era o quê? Que a igreja de Roma o patrocinasse para que ele pudesse ir para a Espanha. Ele queria avançar ainda mais na pregação do evangelho de Jesus Cristo. É fato que vai acontecer uma série de fatores depois que ele envia essa carta a Roma, porque ele vai para Jerusalém, ele vai ser preso, e aí vai chegar em Roma, mas vai chegar em Roma como um prisioneiro. Vai chegar em Roma, mas vai chegar de outra forma, vai ser conduzido de outra maneira. Mas ele vai chegar ao centro da vontade de Deus, chegando em Roma e aí fazendo cumprindo ali o seu propósito. Mas aí o que acontece? Quando você começa a ler o capítulo 15, a partir do verso de número 14, você começa a identificar algumas lições fundamentais descrita pelo apóstolo Paulo do que é de fato ser uma pessoa ou como é ter uma vida de sucesso. E aí eu começo a observar alguns pontos. Eu quero, de maneira bem breve, pontuar isso para nós nessa oportunidade. Primeiro ponto que ele nos apresenta aqui, ele fala dos princípios para o sucesso. Quais são os princípios para o sucesso? Observe comigo o versículo de número 14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Então, o que nós precisamos ter aqui em mente? Paulo não havia fundado a igreja de Roma. A igreja de Roma ela foi fundada provavelmente de crentes convertidos no dia de Pentecostes. Porque no dia de Pentecostes, pessoas de todo mundo, judeus de todo mundo, peregrinavam para Jerusalém. E aí aconteceu que no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu, línguas foram dadas aos crentes ali, repartidas como de fogo, falavam das grandezas de Deus e 3.000 pessoas se convertem a Cristo na cidade de Jerusalém. E muitos não eram de Jerusalém, como você pode ler lá em Atos capítulo 2, eram de várias localidades. E acredita-se que esses convertidos, judeus que se converteram no dia de Pentecostes, voltaram para sua terra natal e plantaram ali a igreja em Roma. Muito bem. O que vai acontecer? Essa igreja vai ser plantada por quem? Por crentes convertidos. Não foi plantada por nenhum apóstolo. Ela não foi plantada por nenhum apóstolo. A igreja católica, a tradição católica, vai dizer que é Pedro que fundou a igreja de Roma. Mas existem vários pontos que nós poderíamos elencar que a dificuldade de compreender isso, de acreditar nisso. Porque, por exemplo, se Pedro havia sido o fundador da igreja de Roma e Paulo estivesse escrevendo a igreja de Roma e Pedro fosse o pastor da igreja de Roma,
ele faria referência a Pedro na sua carta, o que não acontece. Essa é uma primeira evidência dessa realidade. Mas nós não vamos nos deter aqui esses detalhes. Mas o que acontece? Essa igreja foi fundada, foi plantada. E existem alguns requisitos muito interessantes sobre essa igreja, porque ele diz assim, eu próprio, meus irmãos, ele não conhecia essa igreja pessoalmente. O que ele sabe dessa igreja, ele sabe de informações que chegaram a ele. E ele diz, eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis o quê? Cheios de bondade, cheios de todo conhecimento e o quê? Podendo admoestar-vos uns aos outros. Então eu aprendo, em primeiro lugar, essa igreja tem uma boa fama. Quer ter sucesso? Você tem que ter uma boa fama. Olha só o que diz a carta aos Romanos, capítulo 1 e versículo de número 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós, porque em todo o mundo é anunciado que a vossa fé. A igreja de Roma é conhecida pela sua boa fama. E não existe sucesso com uma má fama. Você tem que ser o quê? Você tem que ter uma identidade, você tem que ser conhecido pelas suas boas obras. O próprio Jesus, escrevendo falando as igrejas da Ásia Menor, ele sempre dizia, sei o que? As tuas obras. A nossa fama é muito importante, não existe sucesso com uma fama. Segundo, ele exalta o que? A sua bondade. Bondade tem a ver com prática do evangelho. Tem a ver que essa igreja é uma igreja que vive o evangelho na prática. Quer ter sucesso pela perspectiva cristã? Você tem que viver a prática do evangelho. Terceiro, cheio de todo conhecimento. Conhecimento do quê? Do evangelho. Do conteúdo do evangelho de Jesus Cristo. Saber que Jesus Cristo nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e breve irá buscar a sua igreja. E eles se apropriaram que das obras de Cristo feitas por nós. Terceiro lugar, podendo que admoestar-vos uns aos outros. Aliás, quarto lugar, podendo admoestar-vos uns aos outros. Ou seja, essa igreja tem maturidade emocional e maturidade espiritual. Olha que preciosa essa igreja. Porque, veja bem, não tem um líder máximo naquela igreja. Provavelmente o pastor daquela igreja foi levantado pelos próprios membros. Mas aquela igreja é uma igreja que é madura, eles têm capacidade de admoestar-vos uns aos outros. Eles têm capacidade o quê? De fazer com que uns aos outros o quê? Cresçam. E você sabe que para que haja sucesso é necessário que maturidade espiritual e emocional. Segundo aqui, ponto que nós poderíamos, que Paulo destaca aqui, os objetivos para o sucesso. Observe comigo os versos 15 e 16. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto que? A memória. Pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. O que nós podemos aqui observar dos objetivos para o sucesso? Número 1, viver para o evangelho. Meus irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isso que? A memória. Paulo está dizendo o seguinte, eu não tenho nada novo para vos ensinar. Eu tenho algo bem concreto para vos ensinar. O que? O evangelho. Viver o que? A prática do evangelho. Tem gente aí que vive de novidade, achando que a novidade é sinônimo de sucesso. E você sabe que nem sempre. Temos que ter pilares, fundamentos. Paulo diz, eu vivo para o evangelho. Eu não sou levado a qualquer vento de doutrina. A minha vida está bem estruturada onde? No evangelho. Número 2,
viver para o chamado, pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios. Paulo está dizendo assim, pela graça de Deus eu vivo o quê? Pelo chamado de Deus para a minha vida do que ser pregador do evangelho. Ele sabe quem ele é, ele sabe o que tem que fazer. Número 3, viver para a glória de Deus, que ministrando o evangelho de Deus para que seja agradável a oferta do gentio santificada pelo Espírito Santo. Ele entende os gentios como uma oferta agradável a Deus. Ele está dizendo o seguinte, o meu trabalho de ser pregador aos gentios é levá-los o que? A santificação. Para que eles sejam apresentados diante de Deus para a sua glória, para o seu louvor. Ele tem fundamentos, ele tem um objetivo muito claro, ele sabe quem ele é, ele sabe o que está fazendo, ele sabe onde ele quer chegar. Essa é a receita básica para o sucesso. Não temos tempo mais para aprofundar sobre esse texto nessa oportunidade, mas nós vamos continuar a exposição dessa mensagem em outra oportunidade, se Deus assim nos permitir. Mas que nós possamos colocar isso no nosso coração, a pegar esses princípios para o sucesso e esses objetivos para o sucesso. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.